Olá, caríssimos alunos. Hoje daremos continuidade ao assunto de geradores. Vamos tratar agora da potência de um gerador e da associação de geradores. Vejam só, a gente vai ter três tipos de potências atribuídas a esse gerador. A gente vai ter a potência total, que é a potência produzida pelo gerador. Vai ter a potência útil, tá bom? Que é a potência fornecida ao circuito. E vai ter também a potência dissipada, que é aquela que ela acaba perdendo devido à resistência interna do gerador, tá bom? Ou seja, o gerador vai produzir uma certa potência, que é a potência que a gente vai chamar de potência total. Antes dele passar totalmente essa potência para o circuito, ele acaba tendo uma perda devido à resistência interna, tá bom, desse gerador. Essa potência que é perdida é chamada de potência dissipada. E a potência que acaba chegando para o meu circuito é chamada de potência útil. A gente pode medir a potência total de um gerador através dessa equação. Ou seja, a potência total nada mais é do que a força eletromotriz desse gerador vezes a corrente que está passando por ele. A potência útil, nesse caso, vai ser a corrente elétrica vezes a DDP, tá bom? A tensão aí desse gerador. E a potência dissipada é a resistência interna desse gerador vezes a corrente ao quadrado. Veja só que através dessas equações de potência a gente consegue chegar na equação geral do gerador que a gente viu no assunto passado. Ora, a potência total vai ser a potência útil mais a dissipada. Isso daqui sai de onde? A conservação de energia, tá bom? Nesse caso, quando a gente substituir essas equações aqui, eu vou ficar com força eletromotriz vezes corrente vai ser igual a corrente vezes DDP mais a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Veja que dá para a gente simplificar, tá bom, essas correntes aqui, e no final de tudo, quando a gente isolar U, a gente vai ter essa equação aqui que diz que a DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica, que é justamente a equação geral, tá bom, de um gerador. Se a gente quiser agora medir o rendimento de um gerador, tá bom? Para medir o rendimento de um gerador, só é a gente dividir a potência útil desse gerador pela potência total produzida por ele. Ou seja, o rendimento pode ser simbolizado por essa letrinha N, tá bom? E ele vira essa divisão aqui. Se a gente substituir nessa divisão, nessa equação, nesse caso, os valores da potência útil e da potência total, a gente chega a essa nova equação, que está bem aqui, tá bom? E cortando o valor da corrente elétrica, a gente chega em uma nova equação para o rendimento. Então, o rendimento de um gerador, ele tanto pode ser medido dividindo a potência útil pela potência total, como pode ser medido também dividindo a DDP, tá bom? Que é a tensão, pela força eletromotriz. Agora vamos dar uma analisada em associações de geradores. Veja que, quando a gente colocar esses geradores em série, a gente vai ter que a corrente vai ser constante. O que é que isso quer dizer mesmo? Que a corrente vai ser igual em todos os geradores. Se a gente quiser agora analisar qual que vai ser a força eletromotriz equivalente, que no caso é a resultante, a total do circuito, ela vai valer a soma de todas as forças aí que estão, no caso, nessa associação. Se eu quiser agora analisar quem é a resistência interna resultante desses geradores. A resistência interna, parecido com o que a gente já viu em resistores, vai ser a soma de todas as resistências que estão também na associação, tá bom? Já no caso de geradores colocados em paralelo, a gente vai ter que a tensão se conserva. E nesse caso, quem é a tensão total
de um gerador? Esse E, que é a força eletromotriz. Então, se eu tenho geradores que têm a mesma força eletromotriz e eu coloco eles em paralelo, essa força não se modifica, tá bom? Ou seja, a força eletromotriz equivalente é igual ao valor da força eletromotriz de apenas um desses geradores. Já no caso agora da resistência interna, tá bom, deles, a gente vai ter que a resistência interna resultante vai ser o valor da resistência dividido pelo número de geradores. Assim como a gente estudou, tá bom, quando se tinham resistências iguais em resistores colocados em paralelo. Agora, só para finalizar, vamos dar uma analisada na potência útil máxima, tá bom? Quando é que a gente pode atingir essa potência no gerador? Vejam só, através da equação de conservação de energia, a gente sabe que a potência total tem que ser igual à soma da potência útil com a potência dissipada. Isolando a potência útil e substituindo as equações de potência total e potência dissipada, a gente chega nessa equação aqui, tá bom? Ou seja, o que é que ela passa para a gente? Que a potência útil ela é uma equação de segundo grau, tá bom? Com o valor de A, nesse caso, sendo negativo. Graficamente, isso daqui está gerando uma parábola de concavidade para baixo, tá bom? E analisando essa parábola, a gente chega no seguinte resultado, que a potência útil máxima vai ser atingida quando a corrente de curto-circuito valer a metade, tá bom? E a sua DDP também valer a metade da força eletromotriz. Ou seja, nesse caso, o U, para esse caso, vai valer E sobre 2. E o I vai valer E sobre 2R, que no caso é a metade da corrente de curto-circuito, que é o que está sendo dado bem aqui no gráfico. Quando a gente substituir essas informações na minha equação da potência útil máxima, tá bom? Valor de I está aqui, é E sobre 2R. Valor de U está aqui também, é E sobre 2. Substituindo essas informações, a gente chega na fórmula da potência útil máxima, tá bom? No caso, para um gerador. E agora, só para finalizar, vamos fazer um exemplo. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série, primeiro arranjo, e em paralelo, segundo arranjo. Supondo as pilhas idênticas, assinale a alternativa correta. Tempinho aí para vocês tentarem resolver. Pausem o vídeo rapidinho. Agora, continuando. Veja só, pessoal. Quando a gente coloca geradores em série, o que é que acontece com a força eletromotriz deles? Ela se soma, não é isso? Ou seja, nesse caso aqui, a força eletromotriz ia aumentar, tá bom? Já no caso de baixo, veja que eles estão em paralelo. O que é que acontece quando a gente coloca geradores em paralelo? Essa força eletromotriz, que é o E, não muda, né? Isso ela continua constante ali, fica com o mesmo valor. A alternativa que está dizendo isso daqui, tá bom? É a letra B. Veja que ela está dizendo que o primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo. Exatamente. O primeiro vai ter uma tensão maior, porque a força eletromotriz vai se somar, devido a esse arranjo estar em série, e o segundo vai permanecer com a força eletromotriz constante, tá bom? Então, letra B. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula.